Eles lanternaram minhas fotos como se fossem mercadoria antiga. Colocaram uma lâmpada sobre a minha vida e, enquanto o brilho me pegava inteira, o martelo fez o resto. Quando o leiloeiro gritou o primeiro lance, entendi que não estava vendendo só imagens, estavam vendendo a minha dignidade. O salão era frio e brilhante, milhares de olhos, flashes, um painel digital que corria lances como se fossem números numa equação irrelevante. No centro, um pedestal com uma caixa selada. Por trás, em um telão que eu queria arrancar com as mãos, as prévias que já tinham circulado pela cidade. Sussurros como água gelada, o cheiro de perfume caro, risos baixos que cortavam como lâminas. Eu me levantei, não pensei. A vontade era física, uma força que me lançou para frente. Isso é meu, eu disse. Tirem isso daqui. Minha voz tremeu, a princípio. Depois, afinei e ficou dura. Eles me olharam. Eles riram. Um homem pegou meu braço com força e empurrou minha mão para baixo. Silêncio, alguém ordenou. O leiloeiro fez uma pausa e sorriu como se estivesse no teatro. Senhoras e senhores, abrimos para lances. Do meu lado, Go Siwan ficou de pé. Ele olhou para mim de um jeito que nunca soube decifrar, como se fosse um observador curioso diante de uma experiência, e não o dono da mulher que estava ali pedindo. Não houve calor. Havia, acima de tudo, um distanciamento ganancioso, ou estrategista, eu ainda não sabia. Ele bateu palmas quando o primeiro número subiu. A mão dele, quieta, firme. A plateia aplaudia. Eu senti meu mundo inclinar. Gritei, agora sem disfarce. Isso é uma violação, eu disse. E não só estava me defendendo, estava gritando por todas as horas em que me convenceram a fechar a boca. Quem autorizou? Quem fez isso? Ela pode falar, alguém respondeu da plateia, com aquele tom que desculpa tudo à frente da plateia. Um novo lance. 40 milhões. Uma voz no telão repetiu. 40 milhões. O martelo bateu. Risos. A minha boca ficou sem som. Não sei quanto tempo fiquei ali, parada, vendo meu rosto exposto como se fosse algo descartável. Sei que em algum momento senti o peso do celular de alguém tocando contra a palma de sua mão, como quem segura um troféu. Senti também a presença da matriarca, distante no canto, com a sobrancelha erguida, como se eu fosse uma mancha numa toalha cara. E por último, senti o mesmo vazio que se tem quando se perde algo que você nem sabia que existia até que some. A privacidade, a última ilusão de controle. Eles não apenas vazaram as fotos, eles as transformaram em espetáculo, em moeda, em ferramenta de poder. Quando eu finalmente consegui sair do salão, uma corda humana de seguranças me empurrou para uma van que cheirava a couro e asmáticas desculpas corporativas. Eu estava suja de olhar. Cada flash parecia uma faca. No vidro, minha imagem refletia multiplicada, distorcida. Por fora, a cidade seguia com sua rotina. Por dentro, eu tinha sido reduzida a manchetes e piadas de corredores. No caminho para casa, para o que restava de casa, ouvi pela primeira vez rumores que, mais tarde, tornariam impossível dormir. Ela provocou. Ela deveria ter cuidado. Nem toda história tem só um vilão. Palavras que ferem, porque transformam a vítima em culpa. Palavras que enfiaram pregos novos numa ferida que ainda sangrava. Naquela noite, a família ligou. A mãe da minha sogra, a matriarca, deixou a linha cair 2 vezes antes de finalmente dizer, com aquela voz gélida que transforma repúdio em sentença: "Isso é vergonhoso." Não houve defesa. Não houve pergunta por minha versão. Houve silêncio como acusação. A confidência que eu esperava não veio. Virei um assunto que devia ser administrado, controlado, caçado com educação. Minha boca fechou por fora, por dentro fazia planos. Eles me trataram como se eu fosse um problema que devia ser resolvido sem alarde. Aos poucos, as ligações mudaram de tentativa de consolação para checagens frias sobre contratos, ações, danos colaterais. Executivos sussurravam nos corredores. A imprensa apareceu antes que pudessem sequer organizar uma nota.
Manchetes me atacaram com precisão cirúrgica, a versão curta e suja de toda a humilhação. As redes acenderam. O que era privado virou assunto público em minutos e ninguém, nem a lei, nem o dinheiro, nem o nome de família, parecia ter disposição para deter aquilo. A crise foi também um ponto de inflexão financeiro. A empresa que até então me havia oferecido um envolvimento discreto começou a sangrar. Números caíam, contratos eram revistos, pistolões de investidores suavam. Pessoas que antes curvavam-se a um nome começaram a esfregar as mãos, checando posições. Alguns acionistas não perderam tempo. Usaram minhas fotos como desculpa para cortar custos, trocar diretoria, mudar rotas de investimentos. Em poucas semanas, o que era sólido estremeceu. A humilhação transformou-se com uma economia cruel em oportunidade para os predadores. Enquanto isso, na conta anônima de quem organizou o leilão, lances eram vales que se transformavam em transferências. Um movimento gordo e rápido. Havia auditoria e eu sabia que as pegadas seriam difíceis de apagar. Mas sabia também que naquele momento a compra das imagens servia para apagar outra coisa, a minha reputação. Eles queriam que eu desaparecesse entre as pilhas de fotos e comentários. Eu poderia ter simplesmente me encolhido. Muitos fariam. Alguns já estavam ansiosos por isso. Esperavam que eu fosse o ensaio moral de uma sociedade que precisa bater no frágil para se sentir inteira. Não o fiz. Prometi a mim mesma que não seria só isso. Se, neste instante, você sente algo que ressoa, raiva, curiosidade, susto, fica comigo. Se quiser ver como eu cheguei ao ponto de recolher provas e expor a teia inteira, continua comigo até o fim. O choque inicial foi só o começo. Nos dias seguintes, perdi amigos, perdi contratos, perdi a ilusão de que o meu mundo poderia permanecer intacto. A imprensa bateu como maré que não tem compaixão. Notícias surgiam com nomes inventados, fontes anônimas, e a cada nova manchete eu perdia mais do que bens. Perdia a identidade que me permitia existir sem ser interrogada a cada esquina. Minha sogra, que sempre teve um olhar afiado para o status, fechou as portas para qualquer defesa. É melhor vocês se distanciarem, ela disse por baixo, como se eu fosse uma doença que poderia contagiar móveis valiosos. Gu Siwan trabalhou a sua ambivalência como quem ensaia um roteiro, ora distante, ora contraditório. Telefonemas que diziam uma coisa e encontros que pareciam outras. Havia momentos em que sua expressão mostrava remorso, outros desprezo. Nunca houve uma explicação coerente. Ele podia ser aliado, podia ser agressor, podia ser cúmplice. Era todas as coisas e nenhuma ao mesmo tempo. Isso me deixava mais perigosa, porque nada é mais aterrador do que não saber quem está contra você e quem finge ser a sua salvação. Em público, ele colocou uma distância elegante. Não tenho responsabilidade direta, disse ele numa coletiva que parecia coreografada. Seus advogados falavam em controle de acesso e brechas de segurança. Falavam como se estivéssemos numa disputa técnica. Mas aquilo não era um erro técnico, era um ataque pessoal. Em privado, quando chegava mais tarde, as conversas eram pequenas, cortadas, sem calor. Em fevereiro, por exemplo, ele me perguntou, com olhos vazios, "Você quer que eu faça algo?" E antes que eu pudesse processar, completou, "Posso ajudar, mas a custos." Custos? Como se ajudar sua própria esposa fosse um serviço que se negocia? Na mesma semana, recebi a notícia da perda da minha gravidez. Dizer perdi é pouco. Há palavras que não conseguem abarcar a dimensão do silêncio que a perda impõe. Não vou detalhar o que aconteceu porque não quero transformar dor em espetáculo. Havia já, naquela época, uma sombra sobre tudo. Exames marcados, médicos que prometem e não prometem, amigos que me abraçavam com a pressa de quem tem medo de se apegar. Quando veio a notícia, o mundo cessou seu movimento por um instante quase compassivo. Depois voltou a girar, mais rápido e mais frio. A perda foi privada e pública ao mesmo tempo. Alguns jornalistas checaram as datas, outros fizeram conjecturas.
Surgiram boatos maldosos sobre minha saúde, sobre decisões passadas, sobre moralidade. Não houve nenhuma consideração real, só especulação. A dor íntima foi mercadoria. Ao mesmo tempo, a tragédia deu combustível para aqueles que queriam me enterrar de vez. Viu, diziam, coisas acontecem, como se eu fosse um objeto de causalidade moral. Se existe algo que me norteou nesses dias, foi a certeza de que não podia permitir que minha vida fosse reescrita por mãos que lucravam com minha queda. A perda reforçou a minha determinação. Se me arrancaram algo real, seria através da verdade que eu tentaria procurar responsa. Foi então que o primeiro ataque mais organizado aconteceu. Tentaram me calar oficialmente. O hospital onde eu havia sido atendida recebeu uma chamada. Câmeras de segurança que deveriam ser prova foram desligadas. Documentos que poderiam sustentar uma narrativa foram alterados. Médicos que haviam sido úteis recuaram. Tudo de uma vez, como se um comando tivesse passado para silenciar qualquer rastro que me favorecesse. Não vou fingir ingenuidade. Havia interesses poderosos em jogo. Havia, por baixo da superfície, uma operação de limpeza. Alguém tentou me atribuir instabilidade. Alguém plantou versões de que eu estava agindo para manipular fatos. E isso funcionou. Em sociedade, é mais fácil desacreditar a vítima do que buscar culpados. Processo perverso, eficiente. Nesse vácuo, eu conheci as máquinas que manipulavam a imagem. Não apenas a câmera que filmou, não apenas mãos que revenderam fotos, mas algoritmos que podem compor rostos, alterar vozes, criar cenas que nunca ocorreram. Um amigo antigo, nem profissional, apenas alguém que trabalhou com arquivos digitais, me mostrou a possibilidade do deepfake de forma simples. Eles pegaram você e costuraram cenas. É fácil para quem tem recursos. Mas as marcas do processo ficam, sempre ficam. Ele não me ensinou a técnica, mostrou os vestígios, chamou atenção para logs de edição, metadados, inconsistências no áudio que não condizem com o ambiente do salão. A tecnologia, de certa forma, tornara-se uma arma. E armas, como sempre, exigem quem as maneje. Foi por isso que comecei a caçar rastros. Não vou precisar transformar isso em manual, mas posso dizer que a minha investigação começou nos lugares mais prosaicos. E-mails antigos, contas que receberam transferências estranhas naquela noite, o registro de quem havia acessado as caixas do salão na hora do evento. Peças simples. Peças que, colocadas juntas, contariam uma outra versão. As transferências bancárias mostraram apenas mãos terceiras, contas de fachada, serviços de leilão e parceiros. Mas havia algo que não bateu, uma transação menor, sem padrão, feita horas antes que parecia uma taxa de limpeza. Foi um fio. Procurei a ajuda de quem sabia ler esses fios. Foi nessa busca que um nome começou a aparecer como solução e ameaça ao mesmo tempo. Fu Jiuxiao, conhecido em círculos fechados como Master Shao. Um homem que, ao que dizem, possui recursos, olhos por toda a cidade e uma história de favores que não vem de graça. Havia quem o adorasse e quem o temesse. Eu, naqueles dias, só precisava de respostas. O primeiro encontro com ele foi abrupto. Recebi um envelope com um cartão preto sem corações, apenas um número. Ele me pediu um café, mas o café foi em seu escritório, uma cobertura com vista que engolia o céu. O homem que me recebeu não era o arquétipo do salvador clássico. Era mais uma mistura de veterano e calculista. Tinha voz baixa, jeito de quem conta segredos e cobra juros. Li Xia, disse ele, sem levantar os olhos das minhas mãos. Então é você. Eu devia ter falado muito mais, devia ter mandado alguém, mas fui eu. A raiva abre portas. A dor também. Ele ofereceu uma cadeira. Você não se parece com a história que contaram, disse, com uma honestidade desconfortável. Você tem uma postura. Isso é ruim para quem quer te enterrar e bom para quem quer te ver de pé. Pedi explicações. Ele me contou que financiou investigações antes, mas que esperava alguma retribuição, não necessariamente dinheiro. Ajudo, mas cobro, falou, como quem oferece o contrato do diabo em troca de uma verdade. Perguntei qual o preço. Respondeu com outra pergunta. Você está pronta para pagar com sua verdade exposta?
Ele não estava pedindo para que eu me sacrificasse moralmente. Ele estava propondo que eu assumisse riscos públicos para derrubar outros, que eu me colocasse no fogo de novo, consciente dessa vez, para queimar a rede por trás do espetáculo. Havia, claro, alternativas menos honrosas: comprar silêncio, excluir provas. Ele não ofereceu facilidades, ofereceu recursos. Peritos que entendiam metadados, contatos no setor bancário, um pequeno exército de especialistas que sabiam onde vasculhar transferências, e uma estratégia: reproduzir a cadeia de custódia de arquivos, encontrar a gravação sem edição e expor quem comandou a operação. Aceitar a ajuda dele significava admitir vulnerabilidade. Recusar significava ser soterrada. A escolha, em tese, deveria ser lógica. Na prática, feriu-me como qualquer decisão que nos coloca contra a família. Se você me ajudar, disse ele, eu vou querer que você conte tudo, publicamente, sem cortes, sem escolhidos. Você destruirá a narrativa deles com a verdade, e eles não vão gostar. Não podem me destruir mais do que já fizeram, respondi. A frase saiu amarga e leve ao mesmo tempo. Verdade, eles já haviam tentado me apagar. Era hora de apagar a narrativa que me apagara. Fujiuxio sorriu pela primeira vez, mas era um sorriso que não chegava aos olhos. Bom, então vamos começar com algo simples. Banco. Quem recebeu dinheiro antes do leilão? Quem acessou as caixas? Quem desligou as câmeras no hospital? E mais importante, quem mandou? Ele me deu naquela reunião o primeiro contato que parecia decifrar as sombras. Um analista que poderia recuperar metadados apagados, um contador que sabia rastrear transferências camufladas, e uma ex-funcionária do leilão que tinha escrúpulos, ou medo. Não prometo milagres, disse ele, prometo trabalho e exposição. Trabalhar com ele foi como entrar numa zona de negociação moral. Cada avanço tinha seu preço, cada verdade custava um risco. Mas eu caminhava agora num terreno onde a palavra era arma e a prova munição. Os dias seguintes resumiram-se a uma rotina nova. Entrevistas às escondidas, gravações com testemunhas arrependidas, vasculha de arquivos que pareciam ter sido limpos por uma pá invisível. Houve momentos de quase derrota. Um pendrive que apareceu com a gravação original e que, ao ser analisado, mostrou sinais claros de edição. Havia quem falasse em deepfake, havia quem dissesse que ninguém assumiria um plano tão elaborado sem a aprovação de gente de cima. Funcionários temiam perder emprego se falassem. Um técnico me contou com voz baixa: eles têm quem pague, eles limpam, mas ninguém sabe tudo. Era pouco e muito. Em paralelo, organizei minhas defesas legais. Um advogado que ainda achava que a lei poderia ser um escudo real. Processos, notificações, cartas que passavam por portas oficiais e que, no papel, pareciam me devolver algo que o público, por instinto, não queria. Essas ações compraram tempo, mas não resolveram a sensação de abandono. E então veio a prova que eu não esperava. Uma transação pequena, uma fatura de hotel, um recibo de limpeza que não combinava com as notas fiscais do evento. Um documento minúsculo, que parecia irrelevante, mas que contradizia a linha do tempo oficial. Coloquei isso numa pasta, senti o peso e soube que havia algo ali. Foi a fagulha. No fim de um mês que pareceu um ano, tínhamos aliados suficientes para começar a cavar mais fundo. Pessoas comuns com medo, uma perita em áudio que me disse que poderia detectar cortes no som com 70% de precisão, e um ex-funcionário que chorou ao contar como foi coagido. Fu Jiuxiao sustentava a operação por trás de mim, com o silêncio calculado de quem manda recursos. Ao mesmo tempo, havia a constante ameaça: cartas anônimas, carros seguindo, o telefone tocando em horários estranhos. Havia quem sussurrasse que eu estava me expondo demais, que procurava por batalha que poderia me destruir. Sabia disso, e, mesmo assim, continuei. A primeira rodada de provas não era ainda o desmascaramento completo, era a preparação da cena. Havia algo irresistível e perigoso em estar próxima do momento de explosão. Era como segurar fósforos perto de pólvora, excitante e temeroso. Uma noite, enquanto revia mensagens que poderiam parecer banais para quem não entende correntes de poder, recebi um vídeo anônimo. Era curto, um arquivo compacto.
Abri com cuidado. No canto, metadados que indicavam hora e local. Era um registro bruto. Alguém filmou nos bastidores do leilão, antes da abertura, um homem carregando uma caixa para o pedestal. A imagem era tremida, mas mostrava as mãos que manipulavam a caixa. Havia uma etiqueta, um número, nada de rostos claros, mas entregue à perícia, aquilo poderia significar a ligação entre quem levou a caixa e quem autorizou a exposição. Segui o fio. Não vou fingir que foi simples. Nada é simples quando se desmonta uma máquina de poder. Certas portas se abrem apenas quando muitos batem. Encontramos em um servidor privado cópias de conversas entre membros da diretoria do leilão e um número identificado por um apelido que, por fim, pertencia a alguém do círculo da família. Esse tipo de conexão não prova tudo, mas desenha um caminho. Enquanto reuníamos peças, fui forçada a revisitar memórias que até então eu guardara como um tesouro particular. Jantares frios, conversas cortadas, promessas que soavam vazias. Cada lembrança servia agora como ponto de comparação para o que eu já soubera ser manipulação emocional. Percebi então que não fora simplesmente traída, fora usada como peça numa partida cujo objetivo era algo maior do que qualquer ressentimento entre dois indivíduos. E havia a rival, Jiang Yan, cujo sorriso sempre me pareceu um verniz. Ela ocupou espaços que até então eu imaginara ermos da minha vida. Sua presença em eventos, sua facilidade de entrar em fotografias de família, sua habilidade de ser vista nos lugares certos, tudo indicava que ela desempenhava um papel que ia muito além de amante ocasional. As evidências sugeriam coordenação. A imagem de suas mãos nas redes certas, seus nomes em transações menores, suas mensagens em horários comprometedores. Não quero transformar pessoas em caricaturas, quero só dizer que havia uma organização social por trás da humilhação. No final daquele primeiro mês de trabalho, compreendi algo que me deixou fria. Não era só um homem que me expôs, era uma estrutura, uma rede que se beneficiava da minha queda. Se cortasse um fio, outro se recomporia. Precisaria mais do que vontade, precisaria de estratégia, paciência e aliados que, por sua vez, teriam motivação para arriscar. O plano começou a tomar forma. Primeiro, traçar a linha do tempo, provar quem pagou, quem manipulou as imagens, quem sabotou as câmeras do hospital. Segundo, encontrar o arquivo original. Terceiro, preparar o palco onde a exposição fosse irrefutável, um lugar em que jornais, acionistas e a família estivessem presentes e onde a prova pudesse ser apresentada com cadeia de custódia intacta. Era ambicioso, era necessário. Na noite em que percebi que havia um risco real de me calarem de vez, sentei sozinha no escuro do meu apartamento. A cidade acendia lá fora, indiferente. Abri a caixa com os primeiros recortes e as primeiras planilhas. Havia ali, em letras pequenas, nomes que eu conhecia e outros que eram apenas códigos. Ao ligar para Fujixiao, ele disse: "Vai doer, vai sujar. Você está pronta?" Respirei fundo. A resposta veio antes que eu processasse. Estou. No momento em que disse aquilo, algo dentro de mim mudou. De vítima a agente, de objeto a sujeito. A promessa de que eu desmascararia tudo deixou de ser um juramento feito no escuro e passou a ser uma linha traçada com objetivos claros. Ainda havia muito a ser feito. Ainda havia descontroles, o medo constante do contato humano que poderia se voltar contra mim, as noites sem dormir, a vigilância na esquina, as mensagens com ameaças veladas. E claro, a sombra de Gu Xiuan, cuja ambiguidade carregava mais perigo do que qualquer inimigo declarado. Mas eu já não era a mesma que entrou no salão. Eu sabia como ligá-los uns aos outros. Sabia que as transferências, por mais que fossem camufladas, sempre deixam uma trilha. E sabia que, se colocássemos as peças na ordem certa, a sala que riu poderia silenciar quando a verdade fosse projetada. Um passo crucial estava marcado. Um jantar familiar onde muitos estariam. Eles não sabiam que o banquete seria o cenário. Eles não sabiam que eu já tinha em manos a possibilidade de provar uma cadeia de provas. Eles riam, vestidos de luz. Eu estaria lá, mas não mais para pedir.
Estaria para mostrar. Enquanto me preparava para isso, percebi que aceitar a ajuda de Fu Jiuxiao implicava um preço não apenas financeiro. Minha história, contada sem cortes, deveria ser oferecida ao público. E havia em mim ainda o pedaço de dúvida. Até que ponto eu queria expor a minha dor? Até que ponto a verdade me redimiria se, no processo, eu me tornasse espetáculo outra vez? A resposta veio com a clareza de quem já sofreu demais para praticar meias medidas. Não existiam meios termos que funcionassem para algo dessa escala. Ou eu apagava a narrativa, ou a narrativa me apagava. Escolhi lutar. Na manhã do jantar, enquanto me arrumava, vi no espelho um rosto que conhecia e não reconhecia completamente. Havia marcas, havia cansaço, havia força. Pus um casaco simples e na bolsa levei uma pasta com os primeiros documentos que poderiam, se apresentados corretamente, iniciar o colapso da farsa. Quando saí de casa, senti que o ar estava pesado, carregado de eletricidade. Ainda não sabia qual seria o primeiro impacto. Só sabia que não voltaria a ser passiva. Aquela noite seria um teste, uma exposição controlada, uma jogada com risco, uma promessa. Ele expôs minhas fotos. Eu iria desmascarar tudo. Saí do carro com a pasta fechada como se fosse um objeto perigoso. A entrada do salão estava cheia de convidados que sorriam sem ver. Havia um ar de costume elegante, daqueles jantares em que as cadeiras dizem quem pertence e quem não. Eu caminhei entre eles com passos medidos. Alguém comentou meu vestido, outra pessoa ofereceu a mão com condescendência. Tudo isso passou por mim como vento. No salão principal, luz baixa, toalhas brancas, umas velas, a família reunida. A matriarca no lugar de sempre, um pequeno trono. Gu Siwan conversava com executivos, rindo com a boca pequena. Zhang Yan entrou com um vestido que brilhava na medida exata para ser notada. Riam, faziam piadas que não sabiam que alguém ali fosse a vítima. Era um cenário que eu havia visto centenas de vezes, mas com cenas invertidas. Antes me pertenciam jantares, agora eles me pertenciam como plateia. Fiquei perto da porta observando. Respirei devagar. Havia uma calma que vinha do trabalho bem feito. As provas estavam na minha pasta. As testemunhas cautelosas haviam se comprometido. A perícia entregue a um laboratório neutro tinha assinado um laudo. Eu não precisava de impulso, precisava de precisão. Quando a ceia rolou, havia um momento de silêncio entre o canapé e o prato principal. Uma pausa ritual que eu aproveitei. Levantei-me. Caminhei até o centro, sem drama, só com uma firmeza que parecia estranha ao meu corpo ainda marcado pelas últimas semanas. Quero dizer algo, falei, e a sala virou uma cabeça só. O garçom interrompeu o serviço por instantes, incerto. Ge Siwan me olhou como se eu fosse uma interrupção logisticamente desagradável. A matriarca franziu a testa. Não é o lugar, sussurrou alguém ao meu lado. Não me importei. Abri a pasta e, com a sensação conhecida da exposição, peguei um envelope. Entreguei a um repórter convidado, um rosto que eu sabia que publicaria sem cerimônia. Ele abriu como se rasgasse papel oficial. Do outro lado, um técnico deixou um pendrive num pequeno aparelho de projeção que eu providenciara sob o pretexto de um brinde audiovisual da empresa. Não é para humilhar, disse. É para esclarecer. Você não deveria, começou a matriarca, mas eu a interrompi. Não me silenciem, respondi. Não hoje. Havia milhares de olhos, flashes estranhos. Na mesa, o som dos talheres diminuiu. O projetor ganhou luz. Depois veio a primeira imagem. Um número de transação. A hora exata. O IP de onde a ordem de pagamento foi feita. Um gráfico simples desenhou uma linha que, naquele momento, fez o rosto de alguns empalidecer. Um especialista ao meu lado, calmo, explicou em voz baixa, mas audível. Essa transferência se deu às 19h12. O IP aponta para um servidor que pertence a uma empresa ligada à família. O recibo foi emitido de uma conta de fachada. O que temos aqui é um encadeamento de pagamentos que viabilizou o leilão. Não falei. Deixei que as provas falassem. Mostrei extratos, faturas, recibos cruzados com registros do leiloeiro.
Um funcionário que eu havia contatado antes, um homem que chorara ao me dizer que fora coagido, estava na plateia. Ele foi chamado. Sua mão tremia. Eu não queria, disse ele. Disseram que seria um salão privado. Disseram que... A voz se quebrou. Alguém na mesa da família se levantou para ir embora. Outros tentaram baixar o volume das falas. Não conseguiram. Projetei em seguida o vídeo bruto que havia chegado anonimamente. Era tremido, às vezes escuro, mas mostrava uma caixa sendo transportada até o pedestal, horas antes do leilão. Havia uma etiqueta com um código que nós já sabíamos ligar a um fornecedor contratado pela Secretaria da Família. O laudo pericial apresentava a sequência: horas, pessoas autorizadas e, mais importante, acessos ao arquivo digital que haviam sido feitos de um IP interno à mansão, naquele dia, e não de um invasor desconhecido, como tentaram vender. Havia uma assinatura eletrônica de quem desbloqueou as caixas. O silêncio na sala foi um abismo. Mas e as imagens? São reais? Alguém gritou da mesa ao fundo. Era a defesa automática do número que queria desacreditar. Você pode manipular tudo hoje. Eu respirei e acionei o laudo de autenticidade. Eu não pedi, disse. Disseram que era para agilizar a venda. A frase foi suficiente. No silêncio que se seguiu, Gui Siuan tentou erguer a voz. Vocês estão inventando conexões, disse. Eu não tinha motivos. Isso é calúnia. Mas a sua negação soava menos como defesa e mais como pânico. Havia uma fissura. A ambiguidade dele, até então sua armadura, agora era como rachadura numa louça fina. Ele tentou se aproximar de mim, talvez para me sussurrar algo conciliador, mas a sala já não era um lugar para gestos privados. Era praça pública. Jiang Yan saiu em seguida, como quem foge de um barco que afunda, deixando para trás copos de vinho inacabados. Alguém da mídia sussurrou que ela havia procurado advocacia antes da noite. Havia mensagens entre ela e um assessor do leiloeiro, mensagens que indicavam combinação de horários, locais e expectativas. Quando essas mensagens foram mostradas, ela voltou, pálida, para a mesa. Mas era tarde. A ergonomia social daquele sorriso que antes fora venenoso foi substituída pela incapacidade de resposta. A reação pública foi imediata. Câmeras que antes estavam ausentes apareceram, repórteres telefonaram, e mesmo aqueles convidados que vinham para celebrar riqueza agora buscavam distância. Alguém de dentro da família pediu que se chamasse a polícia. Outro pediu que se resolvesse em casa. Uma divisão clara apareceu: os que queriam enterrar e os que temiam a exceção pública. Quando o serviço do hotel tocou com um aviso de posse de bens, advogados se aproximaram. Um assessor da empresa me perguntou, com o tom de quem tateia limites: o que você pretende fazer depois disso? Respirei fundo. Quero que paguem, disse. Quero que se responsabilizem. Quero que deixem de usar o meu corpo como moeda. Houve clamor. Foi o começo do fim, para alguns. Nos dias que se seguiram, a maré mudou rapidamente. Investidores preocupados pediram reuniões de emergência. A mídia passou a colocar o foco não só em mim, mas na estrutura que permitira o leilão. Manchetes se inverteram. A narrativa começou a se abrir como uma fenda. Leiloeiro envolvido em tráfico de imagens. Transações suspeitas ligam família à venda ilegal. Processos começaram a ser abertos por órgãos reguladores, e a empresa que havia patrocinado o evento passou a ser investigada por omissão e por facilitar a venda de material íntimo sem consentimento. No plano criminal, promotores foram acionados. A cadeia que ligava o assessor, o leiloeiro, os intermediários e as contas de fachada foi mapeada. Testemunhas, antes amedrontadas, começaram a falar sobre proteção. Alguém que havia sido coagido revelou aos prantos como havia sido ameaçado com perda de emprego caso não colaborasse. A polícia apreendeu servidores, selou salas, colheu backups. Não era um final de filme onde tudo se resolve em minutos, mas havia um começo de responsabilização. Gui Siuan foi confrontado publicamente. Numa conferência onde esperavam que ele mantivesse a pose, advogados exibiram registros que mostravam comunicações ambíguas, sinais de alguém que talvez não tivesse ordenado diretamente, mas que se beneficiara da situação, ou, pior, que não impediu a operação, mesmo sabendo das movimentações. Ele tentou explicar passagens de um pensamento que não veio claro.
Havia um problema de segurança. Eu não autorizei. Mas, entre a imagem dele comemorando discretamente no leilão e as transferências ligadas a assessores, a presunção pública voltou-se contra ele. O Tribunal da Opinião já o havia julgado, e o Tribunal Jurídico começava seu curso. Por outro lado, havia a questão emocional que não se resolvia com ordens judiciais. O luto, pelo que perdi. As cerimônias legais e os processos não devolviam o silêncio que vinha com as lembranças da gravidez. Em cada sala de audiência havia um pedaço de mim que se lembrava de mãos que não existiam mais. O público aplaudia quando eu pronunciava que não aceitava mais ser reduzida. No privado, eu chorava em noites longas, tentando entender como continuar com o rosto em pé. Era uma ferida aberta que não necessitava de espetáculo, e, mesmo assim, eu a levei comigo para cada depoimento. Houve, claro, consequências para muitos. O leiloeiro foi afastado, alguns executivos perderam cargos. A bolsa cobriu rumores e queda de ações. Fornecedores foram questionados. Empresas que haviam lucrado com o evento tentaram distanciar-se. Jiang Yan, em particular, viu sua imagem esfarelar. Contratos publicitários foram cancelados. Sua advogada aconselhou cautela. Em público, ela alegou ter sido usada. Em privado, cedeu depoimentos que apontaram para uma rede maior. Não houve sangue físico, mas o preço social foi alto. A matriarca teve uma reação que ninguém esperava. Num encontro com membros da família, com portas fechadas, mas microfones acidentais ao redor, ela chorou. Não lágrimas de remorso performático, mas de dor genuína, talvez pela percepção de que o orgulho havia consumido algo maior que valor social, a humanidade de alguém que ela outrora chamara de nora. Havia naquela cena um reconhecimento tardio do dano que sua vontade de controle causara. Foi um momento que não apaga as semanas de silêncio e culpa, mas abriu uma ferida que precisava ser vista. Gansi Yuan passou por fases. Primeiro, negação. Depois, tentativa de reparar. No entanto, quando a reparação apareceu como oferta condicionada, eu te ajudo, mas eu a recusei. Não quis favores com preço moral. Se existem coisas que o dano não aceita, uma é o quadro de que o perdão deva ser atrelado a uma moeda de poder. Em público, ele pediu desculpas. Em privado, me ofereceu soluções que soavam como compra de silêncio. Neguei. Preferi o processo judicial, a exposição. Preferi que as reparações viessem com responsabilidade. Master Shao, Fu Jiu Shao, permaneceu uma figura ambígua ao longo do processo. Ele financiou perícias, bancou advogados que me atendiam quando as minhas economias já não cobriam tudo, e forneceu contatos que, de outra forma, seriam inacessíveis. Em troca, pediu o que sempre pedira, que minha história fosse contada sem cortes. Disse que queria a verdade inteira, não fragmentos convenientes. Era um pedido que me custou a paz íntima. Sabia que, ao aceitar, minha dor seria palco de um debate público. Aceitei, porque entendi que era o preço por uma forma mais eficaz de justiça. Não incentivei favores ilegais. Ele operava nos limites do poder e da influência, nada além do que era justificável para fazer a perícia andar e as peças serem recolhidas. A justiça, como eu aprendi, é lenta e complexa. Não foi um martelo definitivo. Foram audiências, confrontos, sustos. Houve quem negou, houve quem se contradisse. No meio desse processo, uma coisa ficou clara. A tecnologia que me feriu também foi a que me ajudou a provar a verdade. O servidor que hospedava as imagens havia feito backups automáticos. Um técnico, o mesmo que chorara, guardara cópias de segurança por conta do medo que sentia de ser culpado depois. Essas cópias mantinham os arquivos sem edição. A perícia, usando hashes e comparações, pôde provar a diferença entre o arquivo bruto e o arquivo vendido. De forma simplificada, o que o laudo mostrou foi isso. O arquivo original tinha carimbo de hora X e hash A. O arquivo vendido tinha carimbo de hora Y e hash B. Entre A e B havia inserções e cortes. Além disso, logs de acesso mostraram que o upload final que colocou as imagens à venda saiu de um terminal que havia sido acessado por um assessor ligado ao núcleo familiar. Havia ainda transferências bancárias que, por convolução de contas, apontavam para uma empresa de leilões que havia operado como intermediária.
Tudo isso não era poético, era burocrático. E o que a burocracia mostra em sua frieza é a cadeia de responsabilidade. Quando o processo criminal avançou, surgiram delações. Pessoas que antes tinham medo aceitaram negociar sua liberdade com a verdade. Um dos executivos confessou, sob acordo de delação premiada, que fora instruído a preparar as imagens, a embelezar a narrativa do leilão para aumentar o valor e a assegurar que ninguém questionasse a origem. Era uma confissão que caía como granizo sobre os interesses que se protegeram por tempo demais. Num dos depoimentos, um ex-funcionário do setor de TI contou com lágrimas que a ordem fora direta. Faça com que pareça um vazamento privado. Houve silêncio. A frase soou como resumo de semanas de abuso institucional. Houve também momentos em que quase tudo desandou. Um advogado da família impetrou liminares para impedir a publicação de certas provas, alegando violação de sigilo e direito à intimidade dos envolvidos. Alguns editores, temerosos de processos, recuaram. Me senti vítima de mais uma burocracia, tentar calar a sobrevivente. Mas tínhamos respaldo técnico. Os laudos eram regulares, as cadeias de custódia respeitadas. O pendrive com a gravação original tinha sido recolhido por uma autoridade independente e entregue a peritos que atestaram a autenticidade. Tinham carimbos, protocolos, assinaturas. Não se tratava de um espetáculo de vingança, era prova. Um dos momentos mais dolorosos ocorreu quando, durante uma audiência, a defesa tentou diminuir meu sofrimento usando a perda gestacional como argumento de instabilidade. Foi um golpe baixo que me fez tremer, porque transformaram uma dor real em contradição pública. Eu respirei e falei com calma. Expliquei que a perda não me havia tornado mentirosa, apenas humana. Que ninguém naquele processo poderia usar sua dor como arma. Que, se havia tempo para compaixão, era hora de aplicá-la. O juiz, num gesto que me surpreendeu, repreendeu a tática. Não fiz espetáculo. Falei com verdade. A reação foi de respeito. Ao longo das semanas, as peças caíram com um ritmo que às vezes parecia compassado demais e outras vezes explosivo. Jiang Yan acabou se tornando peça-chave. O medo de perder tudo a fez negociar. Ela entregou detalhes sobre como e quando as imagens foram montadas, sobre pessoas que haviam sido pagas para editar e sobre quem coordenara a logística do leilão. Em troca, obteve redução de pena ou benefícios legais. Não era justiça completa, mas era mais do que eu tinha no início. A matriarca, ao final, precisou enfrentar um conselho de familiares e, publicamente, aceitar retirar-se de certas funções. Não foi uma humilhação comemoratória, foi a constatação de que o preço do controle pode ser caro demais. Em uma nota pública, ela expressou arrependimento, pediu desculpas e anunciou medidas para ajudar vítimas de violação de privacidade. Alguns acharam hipócrita. Eu achei que a reparação legítima deve ter consequências reais. Não aceitei de imediato abraços que cheirassem a conveniência. A imprensa, que no começo havia me devorado, agora escreveu histórias que me devolviam parte da narrativa. Não me transformaram em heroína inalcançável, apresentaram os fatos. Muitos me escreveram mensagens de apoio. Mulheres me contaram histórias parecidas, de vítimas que nunca conseguiram testemunho público. Recebi pedidos de ajuda. Criei uma rede, pequena, de suporte para pessoas que haviam sofrido violação de imagem. Era parte do que me restituía a humanidade, transformar o próprio dano em oportunidade para que outros não ficassem sozinhos. O processo civil também correu. Movi ações por danos morais, por uso indevido de imagem e por quebra de privacidade. Não era sobre o valor do cheque, era sobre o reconhecimento público de que o abuso não poderia ser normalizado. Houve acordos, houve indenizações que compensaram parte do estrago financeiro e que permitiram que eu recomponha a vida material. Mas as cicatrizes emocionais não eram passíveis de cheques. Havia luto que nenhum tribunal devolve. E, no entanto, algo mudou. Havia reparação, consequências, responsáveis. Pessoas perderam empregos, alguns enfrentaram processos. O leiloeiro foi indiciado por exploração de imagem sem consentimento e por formação de quadrilha.
A empresa sofreu auditorias e foi obrigada a implementar políticas internas de compliance e proteção de dados. Ninguém me prometeu que as coisas voltariam a ser como antes. Eu sabia que não voltariam. Mas havia justiça, no sentido mais legal e prático. A relação com Gu Siwan terminou como as coisas que não têm mais futuro, com palavras práticas em cartório. Não foi um romance que acabou de forma cinematográfica, foi burocrático, com assinaturas e movimentos oficiais. Ele perdeu muito do prestígio que me fazia suportar a ambivalência. Não fui vingativa, colhi provas, usei a lei. Preferi que a responsabilidade tivesse consequências definidas, não um espetáculo de rancor. O apoio que dei a outras vítimas me deu um novo propósito. Criei uma pequena ONG com alguns parceiros, advogados de internet, jornalistas independentes, profissionais de saúde mental. Era uma maneira de transformar a ruína em trabalho que ajudasse a prevenir que outras vidas fossem colocadas em leilão. Não fiz disso um gesto messiânico, fiz porque era algo prático que eu podia controlar. Há, no entanto, uma sombra que não some. Master Xiao pediu, em troca da ajuda, que eu concedesse direitos para contar minha história em uma forma ampla. Acordamos contratos que estipulavam limites. Não me senti confortável com tudo que envolvia negociar dor, mas preferi a transparência. Todo o material que concordei em tornar público passou por um conselho editorial por mim selecionado. Não dei palco a quem não merecia. Não vendi a minha intimidade por entretenimento. Aceitei colaborar para que minha experiência servisse de alerta, não de espetáculo. Muitas pessoas me perguntam se me arrependo da exposição, se eu teria tomado outro caminho. A resposta sempre vem com duas verdades. A primeira, que a exposição foi dolorosa e me custou coisas irreparáveis. A segunda, que mantê-la privada significaria aceitar que o crime ficasse sem nome. Não é um dilema confortável, é a realidade de quem vive em sociedades onde a privacidade é frágil. Os anos que se seguiram foram de reconstrução lenta. Voltei a trabalhar de formas que me permitiram reconstruir credibilidade. Aceitei convites para falar sobre privacidade, sobre direito digital, sobre a mulher que se levantou depois de ter sido transformada em mercadoria. Não busquei holofotes fáceis, aproveitei para criar processos. A verdade é que, para muitas pessoas, o meu caso virou um precedente. Não tanto por minha coragem, mas porque a prova foi robusta e o sistema teve que responder. Há algo que não conto facilmente. Nas noites frias, às vezes penso no leilão como uma sala onde meu corpo foi leiloado por um instante de tempo. Lembro da sensação de ser reduzida à imagem. Lembro do martelo. Lembro do riso. Essas lembranças não são completamente perdoadas. Apenas, com o tempo, são menos vorazes. A perda do bebê permanece comigo como uma sombra que não exige definição. Aprendi a viver com o luto e a guardá-lo com respeito, sem transformá-lo em bandeira de vitórias. O desfecho, para quem procura um resumo, é complicado. Houve condenações? Em parte. Houve indenizações? Sim. Houve perdas de emprego e reputação? Sim. Houve arrependimento público, reuniões e despedidas forçadas de posições de poder? Também. A justiça funcionou em muitos aspectos, porque houve provas, porque houve testemunhas, porque o Estado reagiu, e falhou em outros, porque nem tudo se regula com processos e porque a dor pessoal permanece. Mas há algo que o tribunal não pode medir, a sensação de ter recuperado a voz. Quando subi ao palco naquele jantar, não o fiz para executar vingança. Fiz para exigir que a verdade fosse conhecida. Fiz porque, no meio de silêncio e cooptação, eu escolhi um caminho. Quando terminei de expor os arquivos, ouvi um silêncio profundo. Não foi o silêncio da vitória jubilosa. Foi o silêncio de quem reconhece que a verdade, por si só, tem poder. E que muitas vezes esse poder custa caro. No fim, a vida continuou. A rede que me apoiou se tornou um ministério laico de ajuda a vítimas. Pessoas me procuraram para dizer que, ao me ver levantar, souberam que também podiam procurar justiça. Isso foi um consolo maior do que qualquer manchete. Hoje, guardo a lanterna, a mesma imagem do leilão, como um símbolo. Não como um troféu, mas como aviso. A lanterna me lembra que a luz pode ser usada para expor ou para ferir, e que é preciso ter cuidado com quem segura o interruptor. Também me lembra que, quando a luz incide demais, ainda assim se pode escolher a direção do olhar.
Ele expôs minhas fotos. Eles colocaram a minha privacidade em oferta. Transformaram minha vida em mercadoria. E por isso, muitos pensaram que me teriam para sempre. Eu desmascarei tudo. Não como peça de teatro, mas como ação lenta, metódica, legal e pública. Não foi um golpe de sorte, foi trabalho, perícia e coragem de quem decidiu que não aceitaria ser silêncio. A queda dos poderosos foi real, mas a minha recuperação foi mais do que isso. Foi resgatar a própria palavra. Não digo que estou inteira, digo que não sou mais aquilo que se tentou vender. Digo que com provas e com a lei, consegui transformar a humilhação em uma arma contra a impunidade. Da lama, construí uma ponte. Ela não apaga o que me fizeram, mas impede que outros passem por essa ponte sozinhos. Se há uma lição, é esta. Privacidade não é acessório, é direito. Quando te roubam isso, não há vergonha em buscar reparação. Há sim uma necessidade de coragem para enfrentar o sistema que lucra com o silêncio. Eu tive ajuda, tive custos, tive perdas, mas recuperei algo que ninguém pode me tirar de novo. A capacidade de contar a verdade sobre minha vida e de ser acreditada. E por fim, repito para quem ainda duvida do peso de uma exposição, quando o martelo bateu naquele salão, eu senti que me vendiam. Hoje, com as peças que juntei e a justiça que se moveu, posso dizer com voz firme: ele expôs minhas fotos, eu desmascarei tudo.